Hoje, dia 18 de maio, nós estamos transitando para o 5º domingo da Páscoa do ano C. Interessantíssimo, hein? Hoje o Evangelho, minha gente, extraído de João 13, 31 a 33, 34 a 35, e o rema centrante: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Interessantíssimo, porque aos discípulos que não podem ainda segui-lo na sua glória, Jesus entrega-lhes como seu testamento espiritual um mandamento novo: amar os homens, nossos irmãos, como ele os amou, até o amor, até amar os inimigos. Já imaginou isso? Até o dom da vida, até as últimas consequências. Este amor não é uma simples norma legal, é uma espécie de instituição sacramental, pela qual se assegura continuamente a presença de Jesus no meio de nós, vivido em realidade, e o mesmo amor do Pai, encarnado em Jesus, que através de nós se comunica aos homens. Este amor, minha gente, que torna a igreja esta nova comunidade de Deus com os homens, uma comunidade distinta de todas as comunidades humanas. É um sinal do mundo novo, onde só se fala uma linguagem, a linguagem do amor. Interessantíssimo, porque no Evangelho deste domingo, Jesus viveu a sua paixão e morte da forma mais elevada de glorificar a Deus, porque estava cumprindo à risca a vontade do Pai. João deixa claro no Evangelho desse 5º domingo: a paixão é um caminho de glorificação do Pai, por parte de Jesus, por parte do Pai. Jesus, portanto, glorifica o Pai, salvando a humanidade com a sua morte na cruz, porque era a vontade do Pai. E o Pai o glorifica, a fidelidade de Jesus, salvando-o da morte, fazendo ressurgir e assentar-se à sua direita. Como Jesus, os discípulos devem trilhar também o mesmo caminho de Jesus. A comunidade eclesial, depois da Páscoa, não tem outra glória a buscar senão a de fazer a vontade do Pai, isto é, salvar a humanidade e fazer acontecer entre nós as alegrias eternas. Quem vai partilhar tudo isso comigo, você, nesse 5º domingo da Páscoa, é o nosso querido arcebispo, Dom Manuel Delson, que já está aqui, agora, nesse minuto, em mais um domingo comigo e você. Seja bem-vindo, Dom Delson, a paz, a misericórdia para o Senhor. A paz, a misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. Estamos numa era nova, a era do Papa Leão XIV, seu pontificado recentemente iniciado, para a alegria de todos nós, igreja, e, de certo modo, para todo mundo que acompanha com o coração aberto a presença, a atuação do nosso Papa Leão. E, nesse contexto, período de Páscoa, o 5º domingo da Páscoa, o Evangelho de São João nos apresenta a glorificação de Jesus pelo Pai. Depois de Judas sair do cenáculo, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Jesus estava para se entregar, se imolar, e ele proclama, portanto, a glorificação do Pai na sua vida, no cumprimento da vontade soberana de Deus, nosso Pai. Tudo o que Jesus Cristo fez, tudo o que ele realizou, o fez e realizou para glorificar o Pai. E o que Deus operou em Jesus Cristo para o bem da humanidade é a glória do Filho, e no Filho a glória do Pai. E, de certo modo, a glória de todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. E nós acreditamos nele e nós seguimos a sua palavra.
Em seguida, Jesus Cristo dá o mandamento novo, que é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É muito interessante porque no Decálogo já existe o mandamento, o ensinamento do mandamento do amor. Não é um mandamento novo, o mandamento do amor, é antiguíssimo. Mas o que é que existe de novidade no mandamento de Jesus Cristo? Amar como se ama a si mesmo é no nível humano. Amar como eu vos amei, como Jesus Cristo nos amou, aqui está a novidade, porque transcende a perspectiva humana e nos apresenta o horizonte divino. Aqui o mandamento novo alcança a plenitude. Jesus Cristo nos amou gratuitamente. É o amor doação, o amor que redime, o amor que salva. E Jesus nos pede um amor assim, livre. A missão do cristão, portanto, que segue Jesus Cristo, é amar como Jesus Cristo nos amou. E amar que se transforma no mais precioso testemunho de fé no Filho de Deus, quando amamos como Ele nos amou. É o amor que perdoa, é o amor que é misericordioso, é o amor que alcança a todos, o amor que não exclui ninguém, é o amor em que o ser humano se apodera da graça divina e age também para glorificar Jesus Cristo, glorificando o Filho de Deus, com a própria vida, o próprio testemunho, se glorifica o Pai. Portanto, a medida do mandamento novo do amor não é o próprio homem, mas é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor com o qual Ele nos amou. É por isso que este mandamento novo de Jesus Cristo nos faz criaturas novas, nos enche do poder da graça divina, nos faz morrer para o pecado, morrer pelo batismo na graça de Deus, para com Jesus Cristo ressuscitarmos. O cumprimento do mandamento do amor tem esse poder que o Senhor mesmo nos dá, de nos fazer criaturas novas, de renascermos para Deus e de vivermos em Deus. São João, que nas suas páginas, nas páginas do seu Evangelho, ele fala tanto e com profundidade sobre o mandamento do amor. Aqui ele nos coloca qual é o amor que glorifica o Pai. É o amor que segue o modelo, a estatura, o exemplo do amor de Jesus Cristo. Então não é amar de qualquer jeito, não é um amor egoísta, não é amor de conveniência, é amar como Jesus nos amou. E se existe o amor mais puro, o amor mais pleno, perfeito, o amor totalmente gratuito, este é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e é este amor que nós devemos seguir. Podemos compreender que por nós mesmos não vamos conseguir viver este amor. Só o faremos na graça de Deus, na força do Espírito Santo. É essa força que nos é dada
a presença do Espírito Santo, que é capaz de iluminar a nossa mente, fortalecer o nosso coração e nos dispor para um amor assim, pleno, generoso, misericordioso, que é capaz de nos inspirar a sermos aqui e agora neste mundo criaturas novas, renovadas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São João continue nos inspirando a compreender este mandamento novo do amor. Santo Agostinho, o santo cuja regra o Papa Leão segue, como agostiniano. No comentário do Evangelho de São João, Santo Agostinho nos faz esta reflexão de que a novidade do mandamento de Jesus Cristo é justamente que ele nos convoca a amar-nos uns aos outros, mas como Jesus nos amou. E este ensinamento é precioso porque nos coloca num outro patamar, o patamar da graça, da ação divina, e não ficarmos presos à medida humana de amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor humano, por mais perfeito que seja, ele é sempre um amor limitado. O amor do Filho de Deus é um amor transcendental, sem limites, o amor perfeito. Por isso, confiemos na ação divina que age em nós e nos impele a vivermos num crescimento, numa dinâmica cada vez mais intensa e profunda a respeito do amor. O próprio São João nos diz que Deus é amor e quem vive no amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, se nos abrimos a Deus e à força do seu amor, somos capazes de nos transformar, de renovar a nossa vida e de viver esse mandamento novo que Jesus Cristo nos transmite no final daquele encontro maravilhoso da instituição da Eucaristia e de lavar os pés dos discípulos e de anunciar a sua entrega na paixão, morte e ressurreição. Portanto, São João faz esta ligação muito estreita do amor de Jesus Cristo por nós e aí nos faz compreender como deve ser o nosso amor. O amar-nos uns aos outros segundo o critério do Filho de Deus e o amor que Jesus Cristo nos dedicou e de forma tão especial pela sua entrega na cruz, pelo seu sangue derramado e também pela sua ressurreição. O Filho glorifica o Pai e nós, quando fazemos o que Jesus nos ensinou, glorificamos o Filho e através do Filho também glorificamos o Pai. Essa temática maravilhosa do Evangelho de hoje, desse 5º domingo da Páscoa, o Evangelho de São João, do capítulo 13, 31 e seguintes. Fiquemos com essas palavras santas do Evangelho e nos motivemos para viver a dinâmica do amor na nossa vida, sempre com os olhos fixos no amor de Jesus Cristo, no amor que Ele derramou por nós. Que interessante, Dom Delson, que o senhor já está trazendo desse 5º domingo essa possibilidade que a graça de Deus nos dá e esse novo mandamento, como o senhor disse tão bem, que é ultrapassar nossos limites humanos. Amar até quem mesmo não merece o nosso amor. E o senhor trouxe com
uma profundidade tão grande dentro desse evangelho. Essa beleza que é, como Santo Agostinho nos ensina, não pensarmos ou limitarmos o amor de Cristo, mas sairmos dos limites, como o Senhor disse também, transcendermos com a graça dele para podermos amar o que humanamente para nós seríamos impossível. Mas a segunda leitura desse quinto domingo, extraído de Atos Apóstolos 14, quinto domingo, extraído de Atos Apóstolos 14, tem como rima centrante: contaram à igreja tudo o que Deus tinha feito com eles. Terminado já a primeira viagem missionária através do sudoeste, lá da Ásia Menor, Paulo regressa a Antioquia, visitando pelo caminho as comunidades nascidas do seu trabalho, sobre a ação do Espírito Santo, como anúncio de uma salvação que lhe havia sido já dirigida. O apóstolo, sem deixar de pregar a palavra, preocupa-se, sobretudo, em consolidar as jovens comunidades, preparando-os para suportarem as tribulações. E, ao mesmo tempo, São Paulo, nessa primeira leitura do quinto domingo da Páscoa, organiza hierarquicamente, ele faz uma reestruturação da igreja, pondo à sua frente os anciões, que seriam os presbíteros escolhidos não pela comunidade, como se fazia entre os judeus dispersos do mundo pagão. E assim se asseguravam as relações entre a igreja local e a igreja de todo o mundo. Nos apresenta a obra de Deus em Paulo e Barnabé. E essa primeira leitura poderia ser considerada como uma conclusão e um relatório da primeira viagem missionária de Paulo. Na viagem de ida e volta, visitam de novo as comunidades nascentes e institui os presbíteros. Esta bênção, esse sucesso, desenrola-se entre os anos de 46 e 49. E aí acentua a ideia de que a missão não foi uma obra puramente humana, mas foi uma obra de Deus no início da aventura missionária que já havia sido sugerida para o envio de São Paulo e de São Barnabé. É interessantíssimo todo esse contexto dessa primeira leitura, nos remetendo à força do ressuscitado que impulsiona Paulo e Barnabé às missões. O que é que o senhor pode falar, Dom Delson, dessa primeira leitura, já nos remetendo à ação do Espírito Santo, que acompanhou e acompanha os missionários em todas as suas missões? Padre Sandro e todos que nos acompanham, esse relato é impressionante porque nos coloca de uma forma bastante sintética sobre a ação missionária de Paulo, Barnabé e seus companheiros que tinham saído de Antioquia e de Antioquia foram por todas essas cidades e comunidades e agora eles concluem esta viagem missionária voltando para onde tinha saído. E a coisa importante, assim, uma das coisas importantes a destacar é que eles ajudaram as comunidades a compreenderem de que a vida cristã ela é exigente e é preciso passar por determinadas situações de sofrimentos para entrar no reino de Deus. O sofrimento faz parte da experiência cristã. O sofrimento de Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte de cruz, as incompreensões, não é só de Jesus, é da igreja também. É dos apóstolos que passaram pela mesma situação. O anúncio do Evangelho, ele comporta resistência, rejeição, perseguição. E isto foi desde o início, continuou na história e até hoje é assim. Nem todos aceitam o anúncio do Evangelho com boa vontade. Aqueles que resistem, aqueles que atacam os missionários, aqueles que perseguem porque têm outras religiões, porque têm outras visões do mundo, porque têm outras compreensões.
e, portanto, o anúncio do Evangelho comporta uma certa tensão, faz parte. E eles colocaram isto para que os cristãos das comunidades não estranhassem diante das dificuldades encontradas, mas que entendessem que estes sofrimentos fazem parte da vida cristã. O testemunho de fé dos cristãos passa por isso. Até a palavra testemunho de respeito a martírio, que é o sofrimento que a pessoa assume, mas o faz consciente, com fé, sabendo que está testemunhando a verdade, aquela verdade que nos salva, que nos liberta. E para nos sustentar neste ambiente de contradições, de incompreensões, de perseguições, de sofrimento, é necessário orações, jejuns de todos os que confiam no Senhor. Então, São Paulo já nos dá aqui uma boa orientação para a nossa vida, para sermos capazes de suportar o peso das dificuldades, dos sofrimentos. É necessário nos colocar em atitude de oração, de jejum, de penitência, para nos purificar e para sermos capazes de enfrentar esses desafios da nossa vida cristã. Então, eles, ao passarem pelas diversas comunidades, foram animando-as nesse sentido de compreenderem o que se passa com a vida cristã. E contaram depois tudo o que Deus fizera por meio deles aos outros companheiros, aos outros apóstolos, depois que se reuniram em comunidade. Que é muito importante que sejamos capazes de agradecer a Deus pelo bem que Deus faz em nossa vida, no anúncio do Evangelho, e também compartilhar com os outros cristãos a nossa experiência, principalmente aquelas experiências de êxito, para que também as outras pessoas se entusiasmem, se animem na missão e tenham muita fé e muita esperança. Então, o relato dos apóstolos, com essa síntese magnífica da missão que eles realizavam, nos ajuda muito na nossa missão. É um testemunho, é um incentivo para que sejamos perseverantes no anúncio do Evangelho, na transmissão da fé e também em sermos capazes de suportar as adversidades que a missão exige, mas que o resultado é esplêndido, porque nos alegramos, somos felizes de passarmos por essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que passou tudo por nós, nós também nos alegramos em podermos sofrer um pouco por causa do santo nome do Senhor, do Evangelho da vida e da salvação e do empenho na construção de comunidade de fé. Portanto, compreendamos com os apóstolos, com a tradição da Igreja, de que não existe evangelização, não existe trabalho missionário sem a contrapartida do enfrentamento de dificuldades, de sofrimentos por causa do Evangelho. Mas vale a pena porque nós sabemos em que estamos empenhando a nossa vida. Estamos nos colocando no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, ao dizer
ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão da igreja e que Paulo, Barnabé e companheiros realizaram e que a igreja vem realizando desde Pedro até Leão XIV, que nesses dias está já dando as suas primeiras orientações para esse novo tempo da igreja, em que ele assume a função de Pedro para nos orientar nos caminhos do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, Dom Delson, esse caminho missionário, como o senhor trouxe tão bem, e a força do Espírito. O senhor falando da luta, toda a batalha, todo o combate do verdadeiro missionário e a força, a fortaleza do Espírito que vai fazendo essa construção, como o senhor foi trazendo tão bem. E nesse quinto domingo da Páscoa, a segunda leitura é extraída do Apocalipse 21, de 1 a 5, o rema centrante: Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Interessante, não é, minha gente? A ressurreição de Jesus não eliminou totalmente o mal, como já foi tão bem dito no Evangelho, na primeira leitura, esse mal que continua a estar presente na nossa vida. Contudo, é esta grande mensagem que o Apocalipse nos transmite hoje. A humanidade conhecerá um dia, em Cristo, a vitória plena e definitiva sobre todo o mal. É o fim dos tempos, com efeito, não será uma destruição, mas uma transformação. E nesse dia das núpcias definitivas com o seu Criador, a humanidade resplandecerá com a mesma juventude de Deus. O próprio mundo material, enobrecido pelo trabalho do homem, será transformado. Será então o que será dito, a obra nova da criação, iniciada na manhã de Páscoa e atingirá o ápice, a plenitude em Jesus. E Jesus entregará ao Pai os homens chamados para a glória eterna em Cristo, conforme 1 de Pedro 5, e apresenta a nova criação, a criação da Nova Jerusalém. E a última palavra sobre a história não é a destruição, mas a restauração da pureza inicial. O mundo embriagado pelo poder, pela cobiça, é representado pela Babilônia nessa segunda leitura, que foi destruída, mas Deus permanece conosco. O Emanuel é a nova criação, as núpcias de Deus com o seu povo. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessa nova Jerusalém que o Apocalipse nos remete nesse quinto domingo da Páscoa? São João, na sua visão, mais uma visão do Apocalipse, em que ele coloca a sua experiência de fé diante do grande mistério que Deus lhe revelou. Um novo céu e uma nova terra. O céu redimido, aqueles que participam, uma situação profundamente, plenamente nova, em que a humanidade se vê diante de Deus. E a antiga terra passam, a cidade antiga passam, este mundo nosso de incertezas, de angústia, de sofrimento, de padecimento, tudo isso vai passar para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. Se o primeiro céu e a primeira terra passam, é para que dê lugar a plenitude daquilo que Deus planejou para a humanidade. A vida em harmonia, a vida plena de luz, de verdade, o amor ocupando todos os corações, todas as mentes, como aquele fogo poderoso, o sol que incendeia a vida humana. É a força do amor de Deus que alcança todos os corações e todas as pessoas. É
a morada de Deus entre os homens. Quando Deus realmente se faz plenamente presente no nosso meio, e aí é novo céu e nova terra. É muito interessante percebermos como o evangelista São João, ele coloca de uma forma tão clara que Deus enxugará toda lágrima. Isto é, não haverá mais sofrimento, padecimento, angústia. Isso tudo já passou. A morte não mais existirá, não será mais uma ameaça à vida, à morte. Luto, choro, dor, tudo isso vai desaparecer. Aquele que está sentado no trono, ele faz novas todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, como é importante para nós termos os nossos olhos fixos no Senhor, no Cordeiro de Deus, que está no seu trono, naquele que, pleno de amor, deu a vida por nós, porque é Ele que tem o poder de renovar todas as coisas, pelo seu mandamento, pelo seu amor, mas pelo seu poder. Ele fazendo novas todas as coisas, a nossa vida se renova nele. E é justamente quando nos colocamos diante de Deus, com esta consciência de que devemos agir nele e por ele, que a nossa vida vai se renovando, se harmonizando, se planificando de paz, de alegria e de esperança. Se o evangelista João escreveu essas coisas, foi para que a nossa vida realmente se iluminasse da palavra de Deus, desse sentido bonito, intenso de esperança, porque só em Deus nós encontramos essa força de consolo, de vida nova e de plenitude. Que a palavra de Deus que nos é transmitida e que essa mensagem do Apocalipse, que não é uma mensagem de ameaça, mas é uma mensagem de muita esperança, nos ajude a viver dias melhores. Nossos olhos fixos em Deus, e deixando que a graça de Deus haja em nós, nós seremos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos também aqueles que proclamam no nosso tempo, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, a boa nova da esperança, esse tempo novo que o Cristo ressuscitado cria para todos nós. Estamos na Páscoa da ressurreição e essa vida nova que Deus nos dá, ela foi oportunizada pela ação redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição. Sejamos gratos a Deus também. Agradeçamos cada dia este dom de confiarmos na ressurreição. Sejamos capazes de agradecer a Deus cada dia a graça divina que atua em nós, que nos faz seres humanos melhores, mais misericordiosos, mais generosos, mais compreensivos. Isso só é possível, Padre Sandro, todos que nos acompanham, porque a graça do ressuscitado atua em nós. O que acontece de belo, de grandioso no nosso mundo é a ação divina. A própria atuação missionária da igreja, a igreja que foi fundada sobre os apóstolos, essa igreja que se renova tempos em tempos, os papas passam, mas a autoridade de Pedro permanece na igreja, porque a igreja é obra divina, não é obra humana.
muito bonito podermos ver durante o período que antecedeu o conclave, durante o conclave, as sugestões, as conversas, as informações que se buscavam a respeito do próximo Papa e qual o perfil, os grupos de poder, de ideologia, uns puxando para um lado, outros para o outro. E durante o conclave é o Espírito Santo quem atua. E aí a resposta, um Papa para o nosso tempo, um Papa sucessor de Pedro, o Papa que foi escolhido para ajudar a Igreja a cumprir a sua missão nesse tempo. Assim como Paulo, Barnabé, os apóstolos foram evangelizando, formando comunidades à consciência cristã, assim nós temos hoje o bispo de Roma, o sucessor de Pedro, nos orientando nesse tempo. Que Deus seja louvado pela sua ação na nossa igreja nesse tempo, que todos precisamos de uma palavra profundamente evangélica, de uma palavra que nos estimule no sentido da esperança, da verdade, do nosso compromisso com a fé e com a fé transmitida pela tradição da Igreja, a fé dos apóstolos. Somos felizes porque temos Leão XIV nos governando nesse tempo e nos orientando nos caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que beleza poder ver essa configuração. Estou falando tão bem do Papa Leão XIV e a gente teve a oportunidade, eu estava na Praça de São Pedro, como o senhor dizia, é obra do Espírito Santo mesmo. Roma enlouquecia, entre aspas, porque o povo correndo nas ruas, jovens, religiosos, a cidade, o trânsito parou, não cabia de gente, muita gente não conseguiu nem acessar a Praça de São Pedro, de tanta gente que tinha, e a gente via assim, aquela alegria, o choro. A igreja voltou a ter uma referência, ela tinha perdido o seu ponto de referência. O Papa é sempre esse ponto de referência, dessa grande barca, como ele disse, que é a igreja, e que ele assume esse chamado como uma cruz que deifica, que eleva, que vai adiante, e que ele estava disposto a fazer esse caminho. E foi uma experiência incrível viver essa proclamação do novo Papa, finalização do conclave, a fumaça branca, aquela força do Espírito em todas as línguas, em todos os povos, chorando, emocionado, dizendo agora nós temos Papa. Mas nesse mês de maio, além de ser o mês de Nossa Senhora, dia 22, próxima quinta-feira, Dom Delson, tem uma grande santa da devoção popular, especialmente aqui no Brasil. É Santa Rita de Cássia. Ela que viveu todos os estados religiosos. Ela foi casada, foi viúva e se tornou irmã. E ela é chamada Santa Rita dos Impossíveis. Ela é símbolo da intercessão da esposa que reza pela conversão do marido. Ela é símbolo da mãe que reza pela conversão dos seus filhos. E ela é símbolo também dos religiosos que transitam em insistir, em se entregar plenamente, a fazer a vontade de Deus. O que o senhor pode falar nesse mês de maio, essa alegria do novo Papa que estamos vivendo e a festa de Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis, das causas impossíveis, como diz a devoção popular, e é tão querida em nosso Brasil, e tem uma grande festa essa semana na cidade de Santa Rita, nas paróquias que têm o título de Santa Rita, e tantos devotos espalhados em toda a nossa arquidiocese, em todo o Brasil. Santa Rita de Cássia é uma santa muito querida, é verdade, uma santa venerada, a santa das causas impossíveis, porque ela viveu justamente situações julgadas impossíveis
de que, pela sua fé, pela sua constância, pela sua fidelidade a Deus, pela sua oração, ela foi conseguindo, paulatinamente, realizar o seu sonho. Se inicialmente ela queria ser freira, mas em obediência aos pais, ela assumiu o casamento que não foi tão bom. Seu marido era um homem violento e tal, e ela rezava pela conversão do marido. E o marido foi assassinado. Seus filhos estavam crescendo e falando de vingança. Ela rezou pedindo que os filhos se convertessem e não vingassem a morte do pai. E os filhos morreram sem vingar a morte do pai. Viúva, ela aí foi realizar o seu sonho, e não foi fácil ser aceita num convento. Somente pela graça de Deus ela conseguiu entrar no convento de Cássia, por isso Santa Rita de Cássia, onde tem o santuário dela. Tive a oportunidade de visitar. Esses dias já celebrei em Rio Tinto a abertura da novena de Santa Rita de Cássia. Irei também celebrar em Santa Rita durante o novenário. Uma santa que nos deixou esse legado, e que a devoção popular confia muito em Santa Rita de Cássia. E a Santa das Flores, e que as pessoas conseguem as graças quando rezam com confiança a Santa Rita, e muita gente tem conseguido graças e graças pela intercessão dessa poderosa santa da nossa igreja, Santa Rita de Cássia. Mas, Padre Sandro, você falava também que estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora de Fátima, foi dia 13, a primeira aparição, e Nossa Senhora é sempre uma referência de fé para todos nós, como mãe, como esposa de São José, e como a grande intercessora, aquela que está ao lado do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse mês de maio, alimentemos a nossa fé contemplando Nossa Senhora, com tantos títulos, e que ela continue intercedendo por nós. Aqui na nossa Arquidiocese da Paraíba, Nossa Senhora é venerada com o título de Nossa Senhora das Neves. É muito interessante que o Papa Francisco foi sepultado na igreja de Santa Maria Maior, justamente a igreja de Nossa Senhora das Neves, que foi construída a partir de um sonho de um príncipe que queria fazer uma doação para construir uma igreja, e Nossa Senhora lhe apareceu em sonho e pediu que se construísse essa igreja dedicada a Nossa Senhora. E o sinal foi que aparecesse neves, e naquele lugar foi construída a igreja de Santa Maria Maior, a primeira igreja do Ocidente dedicada a Nossa Senhora. Portanto, um mês de maio é sempre um mês de muita fé, de muita devoção, de alimentar o nosso espírito dessa chama viva do amor de Deus na nossa vida. Que beleza, Dom Delson. É isso mesmo, mês de maio, mês de Nossa Senhora. Eu estou falando de Santa Maria Maior. Eu tive a graça de, no dia 10, mais ou menos, dia 10, 11, a gente estava na porta de Santa Maria Maior e o Papa Leão XIV foi consagrar o seu papado a Nossa Senhora e visitar o túmulo do Papa Francisco. Foi interessante porque foi uma descrição que a gente só soube que o Papa estava lá dentro, porque o pessoal saiu, a gente estava entrando, todo mundo dizendo o Papa Leão XIV está aí. De tão discreto que ele conseguiu entrar e fazer sua veneração. Então vamos pedir a Nossa Senhora, como o Senhor em todo o programa de hoje, essa partilha do quinto domingo, que Nossa Senhora acolha, como já foi feito em Fátima também,
foi o cardeal, consagrou o Papa, o Coração Imaculado de Maria, nos consagremos também. E já o nosso bispo, dia 27, agora de maio, vai receber o título paraibano lá na... Peraí, agora com a minha cabeça... Assembleia. Na Assembleia, eu só quero dizer... na Assembleia, vai ser um evento magnífico, o título de cidadão paraibano. Então, que beleza isso acontecendo no mês de maio. É Nossa Senhora que o trouxe, eu tenho certeza disso, e está dizendo para ele, agora você virou um pouco paraibano. Em pleno mês de Maria, ela tem essas coisas, Nossa Senhora é mãe, ela arruma um jeito de falar no silêncio. Nessa descrição que eu vi do Papa Leão XIV, de entrar na Igreja Santa Maria Maior, sem ninguém perceber. O que é que o senhor pode falar, Dom Delcio, sobre esse dia 27, nesses últimos minutos que nós estamos compartilhando o Evangelho desse 5º domingo da Páscoa? Na verdade, esse título eu tinha recebido já há muitos anos. Eu estava ainda em Campina Grande, quando a então deputada Eva Gouveia fez a propositura para que eu recebesse o título e foi assinado pelo então governador Ricardo Coutinho. E era uma época de eleição, respeitando a legislação eleitoral, não foi possível receber naquele ano e ficou para receber depois e nunca deu certo, fui transferido para cá. E agora, através do presidente da Assembleia Legislativa, me vai ser entregue esse título. Para mim, uma grande honra, uma grande alegria. Eu já me sinto paraibano aqui há 12 anos na Paraíba, convivendo, trabalhando lá em Campina Grande e 8 anos quase aqui em João Pessoa, na Arquidiocese da Paraíba, e muito bem acolhido pelo povo paraibano, que eu aprendi a amar, a respeitar, e só agradecer a Deus por este reconhecimento, por esse título de cidadão paraibano, que eu possa continuar servindo a Igreja de Jesus Cristo, né, nesse estado da Paraíba, aqui na nossa Arquidiocese de João Pessoa, e que Deus seja louvado por tudo isso e que eu possa cada vez mais me colocar à disposição da nossa Arquidiocese. Que beleza, Dom Delcio. Uma bênção o programa de hoje, passou tão rápido, né, gente? Em todo o estado da Paraíba, você pelo YouTube, já transitamos mais de 425 mil pessoas nos acompanhando agora também nessa partilha do Evangelho, e também você da Rádio Consolação FM, em todo o Vale do Mamanguape, pegando em algumas regiões aqui da cidade de João Pessoa. Sua bênção final, Dom Delcio, e a graça e a bondade de Deus em mais um domingo. Então, com a intercessão de Santa Rita, Nossa Senhora, as melhores bênçãos de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para o senhor, Dom Delcio, para você, telespectador em todo o estado da Paraíba. Você que está me acompanhando agora, também pelo YouTube da Consolação e do Padre Sandro, e você da Rádio Consolação. Não esqueçam, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Participe da missa aí na sua paróquia mais próxima, na sua comunidade mais próxima. Na Basílica, nós temos missa às 9 horas, todos os domingos, transmitido pelo YouTube e pela rádio. E às 11 horas, a missa na Consolação. Fiquem todos com Deus e que nessa semana de Santa Rita, acompanhem no YouTube e na rádio o novenário, a gente acompanhando, finalizando ao vivo, lá na festa de Santa Rita, na cidade de Santa Rita, no próximo dia 22, com a graça de Deus. Fiquem todos com ele e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo domingo.